Para a peça de hoje, eu vou utilizar o fio Amigurumi, da marca Círculo. Ele tem espessura de 2 milímetros e é 100% algodão. Uma agulha de 2,2 milímetros, tesoura e os demais materiais estarão no vídeo. Nós vamos iniciar fazendo o anel mágico. Na sequência, vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel. Feche o anel mágico. Agora, insiro a agulha no primeiro ponto e aqui faço 2 pontos baixos. Primeiro ponto, segundo ponto. Marco o primeiro ponto da carreira. E agora, vamos seguir fazendo 2 pontos para cada ponto da base. Dessa forma, vamos ficar com 12 pontos no final. Retiro o marcador e aqui no primeiro ponto, vamos fazer um ponto baixo e marcar este ponto. No ponto seguinte, vamos fazer um aumento, 2 pontos no mesmo ponto da base. Agora, vamos seguir fazendo um ponto baixo, um aumento por toda a volta. E no final, vamos ficar com 18 pontos. Retiro o marcador e faço o primeiro ponto da carreira número 4. Marco este primeiro ponto. Aqui no próximo ponto, faço um aumento, 2 pontos no mesmo ponto da base. Então, fizemos aqui uma quebra de aumentos. Na sequência, vamos seguir fazendo 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Na sequência, faço um aumento. E vamos seguir fazendo 2 pontos baixos, um aumento por 5 vezes. Aqui no final da carreira, vamos fazer um ponto baixo apenas e finalizar a quarta carreira com 24 pontos. Aqui no próximo ponto, faço o primeiro ponto da carreira número 5, marco este ponto. Sigo fazendo aqui no início 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Após fazer os 3 pontos baixos, no ponto seguinte, faça 2 pontos no mesmo ponto, um aumento. E vamos seguir fazendo 3 pontos, um aumento por 6 vezes e ficaremos com 30 pontos. Agora, vamos fazer o acabamento do fio inicial do anel mágico. Para seguir, faço o primeiro ponto da carreira número 6,
e marco pegando esta alça aqui da frente do ponto. Na sequência, vamos fazer um ponto para cada ponto da base por 5 carreiras. Então, cada carreira vai conter 30 pontos. Da carreira 6 à carreira 10 será ponto sobre ponto. Após fazer todas as carreiras, vou retirar o marcador e iniciar a 11ª carreira. Faço o primeiro ponto baixo e marco este ponto. Aqui no início, vamos fazer 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Na sequência, vou buscar as 2 alças de fora dos pontos e vou fazer uma diminuição, dessa forma. Agora, vamos seguir fazendo 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Na sequência, vamos fazer uma diminuição. Seguiremos dessa forma por toda a volta e vamos ficar com 24 pontos no final. Para a próxima carreira, vou retirar o marcador. Faço meu primeiro ponto da carreira 12ª, marco este ponto. Para prosseguir, vamos fazer uma diminuição igual às demais. Agora, seguiremos fazendo 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. E, na sequência, uma diminuição. Sigo fazendo 2 pontos, uma diminuição por 5 vezes. Aqui no final da carreira, faço um ponto baixo apenas, finalizando a volta com 18 pontos. Na sequência, eu vou colocar um pouco de enchimento na minha peça. Aqui eu estou utilizando fibra sintética. Para a próxima volta, inicio fazendo um ponto baixo, marco o ponto. E para seguir, vamos fazer uma diminuição. E esta será a repetição, um ponto baixo, uma diminuição por 6 vezes, e vamos ficar com 12 pontos. Para a última volta, faremos apenas diminuições. Então, já vou iniciar a carreira com uma diminuição. E quando finalizar, marco este ponto. Sigo fazendo 6 diminuições no total. Para facilitar a execução das diminuições, aqui na última carreira, eu deixo a última alça que fica na agulha um pouco mais alongada para poder alcançar as 2 alças dos 2 próximos pontos.
antes de fechar totalmente a peça, você pode colocar um pouco mais de fibra sintética. Para fazer o anel mágico invertido, eu cortei o fio deixando uma sobra e com a agulha de tapeceiro eu vou passar apenas nas alças de fora de cada um dos 6 pontos. Finalizo escondendo o fio por dentro da peça. Agora vamos fazer as orelhas. Então aqui, bem onde iniciamos, eu vou pular 2 carreiras. Aqui na terceira carreira eu vou pegar uma alcinha de qualquer um dos pontos, introduzo a agulha, busco uma nova cor de fio, eu estou utilizando marrom escuro, inicio fazendo uma corrente, laço, aqui no mesmo ponto, na mesma alça, farei 2 pontos médios. Fico com 3 alças na agulha, laço, tiro as 3 de uma vez. Vou repetir no mesmo espaço, mais um ponto médio, fico com 3 alças, laço, tiro as 3. Faço uma corrente e um ponto baixíssimo no mesmo espaço. Na sequência, nós vamos seguir fazendo o acabamento das sobras de fio. Então, exatamente da mesma forma que fizemos a primeira, vamos fazer a segunda orelha pulando 6 pontos. Fiz aqui uma marcação com blush para fazer a parte do focinho. Então, com um fio para bordar e uma agulha bem fina, eu vou fazer o bordado do focinho e dos olhos, da forma que eu demonstro aqui no vídeo. Para fazer a folha, eu vou utilizar um fio verde, inicio com um nó corrediço e 7 correntes. Pulo a primeira corrente, na próxima faço um ponto baixo. Laço, no próximo ponto faço um ponto médio. Na sequência, vamos fazer 2 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto. No ponto seguinte, faço um ponto médio. No último ponto, faço um ponto baixo. Na sequência, faço uma corrente e corto meu fio, deixando uma pequena sobra. Com a cor laranja, repito as carreiras de 1 a 5. Na sequência, vamos fazer 2 pontos aqui no início e marcar o primeiro ponto. No ponto seguinte,
vamos fazer um aumento. Agora seguiremos com a sequência de 4 pontos baixos, um ponto para cada ponto. No próximo ponto, faço um aumento. Vamos repetir 4 pontos, um aumento por 5 vezes. Aqui no final da carreira, vamos fazer 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto, finalizando com 36. Na sequência, retiro meu marcador. E agora vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto, cada volta com 36 pontos baixos. Então, inicio marcando o primeiro ponto desta forma e vamos fazer as voltas de ponto sobre ponto. Agora que já terminamos todas as voltas, na parte oposta de onde finalizamos, nós vamos colocar a folhinha. Então, eu pulei 2 carreiras e vou aplicar a folha desta forma, passando as 2 sobras de fio para a parte interna da peça e arrematando com alguns nós. Na sequência, vou utilizar um pouco de cola para tecido, pode ser cola de silicone, e vou passar perto das extremidades da peça, na parte interna. Na sequência, vou encaixar a cabeça da capivara dessa forma. Para prosseguir, nós vamos fazer o primeiro ponto da carreira, vou marcar e vou seguir fazendo 4 pontos baixos no total, um ponto para cada ponto da base. Na sequência, faço uma diminuição. Vamos seguir fazendo 4 pontos baixos, uma diminuição por 6 vezes, e vamos ficar no final com 30 pontos.
Pronto, pessoal. Aqui no final, eu vou cortar o meu fio, deixando uma pequena sobra para acabamento. Ajusto toda a peça. Retiro o marcador. E com a agulha de tapeceiro, vamos fazer um pequeno acabamento. Então, pulo um ponto. No próximo, passo o fio lá para trás, volto no último ponto. E depois, sigo escondendo o fio desta forma que estou mostrando no vídeo. Caso você queira fazer as patinhas, é bem simples, você vai fazer o anel mágico, uma correntinha, laço, aqui dentro do anel mágico vamos fazer um ponto médio incompleto, não dou a última laçada, e vou repetir, faço mais um ponto médio incompleto. Na sequência, laço, tiro todas as alças, faço uma corrente e um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Corto meu fio, deixando uma pequena sobra para acabamento. Faça 4 partes. Na sequência, com a agulha de tapeceiro, eu vou esconder as sobras de fio aqui por trás da peça, mas você pode deixar a sobra de fio para a costura, ou simplesmente colar. Deixei 2 carreiras de separação para cada membro. Você pode usar o fecho para chaveiro da sua preferência. E esse é o resultado do nosso chaveiro em crochê de hoje. Essa capivara super fofa dentro de uma laranja. Você pode utilizar essa peça para fazer esses 2 modelos. Eu achei que ficou super legal. Espero que você tenha gostado e eu tô te esperando num próximo vídeo. Tchau!